O Gabriel G mandou mais um, falou: feliz em sempre ter apoiado o Renate. Hashtag Cleito N Crava. É, meu parceiro. Assim, eu não vou vir aqui falar, não, todo mundo é otário, eu acertei, eu falei que... Mano, eu sempre gostei do Renato Gaúcho. Até um dia em off, eu tava falando com o Bigode. Você deveria fazer isso, pegar a foto do Bruno Pet, pegar eu não sou desse pique, não. Ainda tenho que fazer muita escola Alan Garcia de qualidade ainda pela frente. Alan que adora fazer isso. No final do primeiro tempo, o Alan já tava vindo com a rola no colo do Pet, que era uma maravilha, irmão. Porra, o Alan já tava... Peraí. Eu vou dar uma de fitinha, vou vazar os áudios do Zona Rubro-Negra. Muito bom. Mas assim, mano, eu sempre gostei do Renato. E um dia, quando acabou a live, eu até falei com o Bigode, tava eu e ele, e eu falei, não, na live, e eu continuo com essa sensação, tipo, eu vou apoiar o Renato, eu tenho a impressão que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Rogério vinha fazendo e pode levar o Flamengo a títulos, mas ainda não era o meu nome. Eu prefiro que viesse um cara de fora com muito mais know-how e tudo mais para a gente conseguir trilhar um caminho mais bacana. Mas eu falei um dia, quando acabou a live, eu falei, cara, Bigode, você não sabe o quanto eu tô torcendo para esse cara dar certo no Flamengo, porque eu sempre depositei uma certa confiança no Renato Gaúcho. Porque eu acho que assim, ele não é estudioso, ele não é nada. Mano, ninguém é campeão de uma Libertadores sem ser alguma coisa. O Grêmio tava vivendo uma fase boa, só pegou adversário fraco. Irmão, ninguém é campeão de porra nenhuma sem ser bom em alguma coisa. E o Renato é bom em alguma coisa. Entendeu? Mas o Renato não tá sozinho, Cleito. Não, concordo. O Renato ele pode ser uma burro igual uma porta. Ele pode ser burro igual uma porta, mas se ele tiver um puta de um auxiliar do lado e ele fica ali na beira do campo porque ele já jogou bola, ele tem experiência naquilo, ele sabe lidar com o atleta e ele faz o papel de treinador ali, ele fica na parte de frente, é mérito dele da mesma forma. Agora, a gente tem que destacar sempre que o Renato não tá sozinho. O auxiliar do Renato, não sou eu que estou falando, não. Muita gente fala, os especialistas, né, falam que o Alexandre Mendes é um dos melhores auxiliares técnicos do futebol brasileiro. Tá explicado por que o Renato aí vem a turma de 2019, a Flá Tática, né? Tem a Flá TT, tem a Flá Desfrute e tem a Flá Tática, né? A Flá Tática fala, o Renato, ele não gosta de fazer a escalação. Ele parecia um Sérgio Cortella, né? O Renato ele não bota a linha com 4 e aí faz a saída de meio campo com 2 na frente. Porra, cara, o Renato não faz, mas se o Alexandre fizer, significa que o Renato faz também. Os dois respondem por um nome só. Então, ponto final, a vida que segue. Eu falava muito coletivo, isso. Né? Exatamente, Cleito Júnior. Tanto o futebol dentro de campo é coletivo, quanto fora dele também. Tem mérito do técnico, tem mérito do auxiliar, tem mérito de toda a equipe que está por trás, que é o lado que a gente não vê no futebol. Entendeu? Então todo mundo tem essa importância aí, mas a Flá Tática que nasceu em 2019 no futebol bonito, não percebe essa porra e acha que todo mundo agora é filhote de Guardiola. Entendeu? Então, a situação é muito simples de ser resolvida. Eu falava aqui no Zona Rubro-Negra, toda vez eu falo disso. É uma pena que eu não consigo saber qual foi a live que eu falei isso. Mas em 2018/19, de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, quando o Landim vence a eleição, tinha um burburinho de o técnico do Flamengo vai ser Renato Gaúcho ou Abel Braga. Lembram disso? E eu era assim, não era o único, porque eu lembro que o Tigu concordava comigo, eu lembro que o Cleito concordava comigo, mas eu lembro assim, eu falava, porra, eu quero o Renato. Por mais que eu não ache ele um treinador do caceta, mas eu acho que é o cara que é facilmente identificável com a torcida. Ele tem a cara do Flamengo. Então, se ele der certo, a coisa vai ser muito mais gostosa e muito mais prazerosa. Por exemplo, com todo respeito, tá? Mas se o Flamengo vence a partida que venceu hoje, com o Rogério na beira do campo, e vence com o Renato, é muito mais gostoso ter o Renato na beira do campo. Porque você tem aquela sensação de proximidade, é aquele cara que tem a sua cara, você tem uma identificação maior, por isso que isso vai ser muito mais fácil para o Renato se ele continuar fazendo o beabá do jeito que a gente quer ver, do jeito que o Flamengo foi hoje. Então, velho, daqui para frente eu continuo a mesma torcida que eu tenho desde o dia que o Renato foi anunciado. Vamos com tudo. Mano, o Perrota até recentemente, quando começou o burburinho de Renato, só eu e o Perrota a gente era favorável, né? Essa troca. E, inclusive, cara, eu sou favorável do Renato desde 2016. Teve um tempo que o Renato estava sem time nenhum tempo, e eu falei, lá na escravidão, eu falei,
eu contrataria o Renato. Aí ninguém quis. Aí o Renato foi pro Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, depois deu uma decaída, chegou às finais e acabou não ganhando, e agora que veio. Eu sou puto com o Renato por ele ter negado o Flamengo algumas vezes, mas eu sou também daquele tipo de cara que tudo acontece, tem um motivo. O Renato negou o Flamengo pro Jorge Jesus vir e fazer a gente ganhar a porra toda. Então, muito antes da gente existir aqui em YouTube, Twitter, etc., eu comentava com meu primo Alexandre, que está assistindo a gente nesse exato momento, meu pai também que está assistindo a gente nesse exato momento, sabe o tanto que eu sonhava de ver essa cena do Renato com a camisa do Flamengo. Mas o meu sonho, ele foi muito forte até 2019. Com as duas recusas dele para se valorizar e ganhar aumento, eu fiquei puto com isso. Falei, agora eu também não quero saber com esse cara. Para mim, a chance disso acontecer tinha morrido, tinha acabado a chance disso acontecer. E aí, quando veio à tona isso aí, eu meio que tava aceitando, mas sabe quando você aceita? É tipo, quando você, termina com a mina assim que você, você fala, você não merece que eu te aceite de volta, mas você aceita, tá ligado? Então eu tava meio que tipo assim, falo, tá bom, vai, eu não queria você de novo, não, mas. Fazer o quê? Então vamos lá, vamos ver o que dá. Foi, né? Eu só tenho um temor, tá? E isso é importante da gente salientar. O momento é bom, é positivo, acho que tá todo mundo na torcida, eu também tô. Eu tenho apreço pela figura Renato Gaúcho, mas eu tenho um temor só do Renato, que é o seguinte: o Renato vai implementar a maneira dele de jogar no Flamengo, e a gente vai ver um Flamengo um pouco diferente, mesmo com o DNA de jogar no ataque, etc., mas vai mudar um pouco o esquema de jogo do Flamengo, sim. Me parece que ele vai fazer isso. Qual é o meu temor relacionado ao Renato? O Renato, assim como o Rogério Ceni e alguns outros técnicos brasileiros, eles sabem jogar de uma maneira só. Tá? Esse é o meu temor. Lembra quando a gente tinha as quintas-feiras aí? O Cleitinho deve ter participado de algumas. Até acho que nas quartas-feiras também, os debates de Marcão, Alain, Cleitinho, até o próprio Rodrigo salientava isso muito, inclusive também, de falar, o Rogério me parece não tem nenhuma variação, o Rogério não treina bola parada, o Rogério não treina jogadas ensaiadas, falta isso no Rogério. Verdade, faltava mesmo. O Rogério tinha uma boa leitura prévia de jogo, ao longo do jogo se perdia, se o time adversário reagisse, ele se perdia mais ainda, demorava a reagir, fazia escolhas ruins e se perdia de vez, e o Flamengo... E aí a figura ainda que para mim é desprezível, assim, é uma das pessoas que eu tive o desprazer de ter que torcer pelo Flamengo. Eu dizia que a demissão do Rogério Ceni para mim estava muito mais no comportamento dele até do que no próprio trabalho. E o trabalho para mim não era avaliado tão positivamente assim. O Renato, ele tem esse outro lado que para mim é muito positivo, como a gente está debatendo hoje, mas acho que dentro de campo eu tenho um temor, eu tenho um pouco de medo do Renato conseguir implementar. O Flamengo vai ter o seu ápice, vai jogar bem, vai ganhar partidas e vai competir, mas quando necessitar, principalmente contra times muito fortes, de variações de jogada, variações de esquema, alguma coisa que surpreenda o adversário necessariamente, eu tenho um certo temor se o Renato vai conseguir chegar nesse nível, que era uma coisa que o Jorge Jesus entregava pra caralho, entendeu? Hoje, vi em alguns momentos ao longo do jogo uma coisa que me surpreendeu. O ataque rubro-negro, não sei se Arthur, Cleitinho e você do outro lado da telinha repararam, mas todos os atacantes flutuaram ao longo de todo o setor do ataque. Tanto Everton Ribeiro, quanto o Gabigol, quanto o Arrascaeta, quanto o Diego, todo mundo flutuou. O Michael jogou na direita, jogou na esquerda, Everton Ribeiro jogou na esquerda, jogou na direita, todo mundo flutuou, ocupou todos os espaços, fazendo... Na hora que perdia a bola, era todo mundo organizado, todo mundo sabia onde tinha que estar. Na hora com a bola, muitas vezes eu vi uma coisa que me surpreendeu. Eu não vi isso em momento algum do Rogério. Eu vi o Rogério mudando quando ele pedia para mudar, e aí ficava fixo na mudança. Com o Renato eu já vi uma coisa, não sei se isso foi combinado, se foi uma cagada homérica, porque é muito novo, mas eu vi hoje os jogadores tendo uma certa flutuação no ataque. Isso surpreende o adversário e isso é muito positivo. O terceiro gol é um exemplo claro disso aí. O terceiro gol nasce com o Everton Ribeiro vindo mais da esquerda para o meio, e aí ele acha o Gabigol do lado direito. E no segundo gol, que o Isla dá o cruzamento para o toque de 3 dedos do Gabigol, o Gabigol sai da esquerda e termina na direita. Então, assim, muita liberdade dos jogadores para ficar transitando ali naquele terço final do campo, né? Muita. Cara, várias vezes eu vi Diego e Arrascaeta fazendo os dois no meio e abrindo o arco para todo o time.
Diego verticalizando, Arrascaeta verticalizando. Eu falei, caralho, o Diego tá jogando assim. O Diego não tá jogando assim há tempos. Entendeu? Assim, cara, o Diego fez um primeiro tempo de tu falar, levantar e ó. E quem não fizer isso, não reconhecer isso, é um absurdo. Ele errou uma bola, é verdade. Ele errou uma uma bola. ou duas ele errou mesmo, mas... Ele perdeu uma bola no meio de campo que deu um contra-ataque pro Bahia desnecessário. Mas jogou para caralho. E no segundo tempo também começou muito bem, assim. Diego jogou muito com o Arão ali no meio de campo. Voltando de lesão ainda, né, Perrota? Voltando de lesão, cara. Puta que o pariu. O cara tá com 36, 37 anos, Arthurzinho. Puta que o pariu, meu irmão. Se botar a gente pra jogar uma pelada com ele, ele deita em cima da gente. Deita.